Olá, estamos iniciando mais um videocast do ILADS, uma agenda 2025, onde teremos aqui 5 diálogos até o nosso grande evento, o 6º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas, que vai acontecer esse ano no Teatro da Unicinos. Vamos realizar em conjunto com a Unicinos e outros atores importantes da sociedade gaúcha, e empresas também envolvidas. Teremos grandes painéis mostrando que o Rio Grande resiste, insiste e persiste. Esse é o nosso foco e é o nosso propósito no Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Da melhor e da maior relevância, né? Tratando de um tema que vem hoje sendo recorrente, né? A questão das mudanças climáticas e o volume de carbono, né? Cada vez maior em áreas cerca das cidades, né? Distante, enfim, mas os programas da indústria, e a indústria como protagonista, né, desse tema da transição energética, e o governo do Estado do Rio Grande do Sul, aqui já apresentando nossos convidados, secretário Arthur Lemos, chefe da Casa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, que tem também no seu DNA a história da sustentabilidade, quando foi lá diretor, depois presidente da Fundação Zoobotânica, e também secretário de Minas e Energias no governo Sartori, e no governo Eduardo Leite, já numa transição, e teve a sua digital, né, nessa mudança de secretaria, de fazer a fusão das secretarias de Energia e Infraestrutura e Meio Ambiente, e foi secretário de Meio Ambiente. Então, o secretário Arthur também tem no seu radar a questão do hidrogênio, que é um tema importante, é uma construção, demanda muito tempo, muito recurso, muito investimento e, obviamente, grandes companhias que têm interesse nesse tema. Também vai nos acompanhar o Marcos Cantarino, que é gerente de relações institucionais do Grupo Gerdau. Aqui, secretário, temos o privilégio de ter 2 companhias que, somadas, né, 200 anos de vida e de atuação. 2 companhias como o Grupo Randon Corp. Isso é importante mostrar que o Estado, né, às vezes as pessoas enxergam pelo copo meio vazio, nós enxergamos sempre pelo copo mais cheio, né? Então, eu digo positivo, né? 2 grandes companhias multinacionais gaúchas, uma da Serra da Gaúcha, Caxias, Juarez Pitinini, né? Também diretor de Relações Institucionais. E aqui vamos começar, então, pelo Juarez Pitinini, já respeitando aquela ordem lá embaixo, no nosso evento de diálogos. Vamos iniciar, secretário. Vamos ouvir a Randon Corp. Muito bom, doutor Marcino. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Nós, na Randon Corp, uma empresa de 76 anos, né? Nós temos tido nos últimos tempos grandes avanços tecnológicos que têm acelerado essa transição energética com soluções que têm um impacto bem relevante na redução de emissão de gases de efeito estufa. Nós temos, inclusive, metas públicas de atingir uma redução de 40% de emissões até 2030. E isso tem acontecido numa combinação de resultados que essas inovações trazem, com benefício econômico e benefício ambiental bem relevante. Uma série de inovações que a gente tem feito, tanto na questão de materiais, reduzindo o peso dos produtos, como soluções bastante relevantes que foi desenvolvido pelos nossos técnicos, engenheiros, cientistas, que é uma aplicação de um eixo auxiliar elétrico, que é o conceito que a maioria das pessoas conhecem,
que é o da CARES da Fórmula 1. Né? CARES é Kinetic Energy Recovery System. Então, quando uma compulação, cavalo e carreta, na hora que vai frear, ele gera uma energia cinética enorme, que era jogada para o meio ambiente na forma de calor, no atrito do sistema de frenagem. Ele gera uma energia cinética, recupera para o sistema de baterias e depois, na hora, isso totalmente sensibilizado, a carreta tem sensores, e na hora em que tem um aclive ou alguma necessidade de ultrapassagem, etc., toda essa potência vai para o eixo. Enfim, só como dar uma espécie de um pequeno insight aqui do que a gente vai falar depois. Então, essas inovações têm nos ajudado a, como eu disse, atingir o duplo objetivo. Ter um benefício econômico, com redução de consumo de combustível de até 25%, e um benefício ambiental, reduzindo a emissão na medida que consome menos. Perfeito. Secretário, gostaria de ouvi-lo. Primeira satisfação estar aqui nesse videocast do Hilares, dividindo aqui a mesa, né, para debatermos com a Gerdau, com a Randon, que não por acaso, Marcino, estaremos juntos em Nova York, na Semana do Brasil em Nova York, onde pela primeira vez na história, o Rio Grande do Sul terá o seu dia, onde a gente conseguiu reunir aí dirigentes, presidentes de bancos, fundos de investimento, empreendedores, investidores, para que conheçam melhor o estado do Rio Grande do Sul, e nada melhor que levarmos conosco duas empresas gaúchas que são exemplo para muitas das pequenas, médias, pequenas empresas, demonstrando que é possível sim termos a partir aqui do Rio Grande do Sul grandes empresas que ganham o mundo. A temática de hoje da sustentabilidade, da transição energética, aqui eu me valho muito de uma história da equipe de ciclismo da Grã-Bretanha, onde o treinador trouxe para o chamado ganho marginal, né? Melhorar pequenas coisas, 1% que pode parecer insignificante, mas que a cada percentual melhorado, em cada item, no caso ali, ele estava melhorando os itens da bicicleta e pareciam pequenas essas mudanças, mas a soma dessas mudanças fizeram depois a diferença ali na frente com a melhoria. E a transição energética é isso, é nós identificarmos as, por vezes, pequenas mudanças, mas que a soma delas acaba tendo um ganho no conjunto importante para que a gente consiga evoluir como sociedade e do lado o público e o privado atuando em conjunto, a gente consiga aí ter uma transição mais adequada ao que a gente vivencia. Acho que conseguimos, de certa forma, virar a página daqueles que ainda negavam que nós passamos sim por mudanças. Concordo que sim, o planeta ele tem ele modifica ao natural, mas a nossa interação, a nossa atividade, ela acelera essas mudanças. E cabe a nós agora mitigarmos, reduzirmos, sabedores que ela continuará, mas reduzirmos de tal forma que a gente consiga conviver e termos aí um planeta equilibrado. Porque, como digo sempre, o meio ambiente não é um problema, o meio ambiente é solução. E o meio ambiente equilibrado faz com que as empresas, com que a sociedade continue crescendo e com qualidade de vida, que é importante. Por fim, menciono, como você mencionou, você trouxe, né, Marcino, trouxe uma bagagem aí da Fundação Zoobotânica. Na época se discutia a silvicultura no mundo e aqui no estado do Rio Grande do Sul também. Não se tinha conhecimento que hoje tem. Depois tive a oportunidade de iniciar ali uma trajetória com mineração e energia, e foi essa experiência agregada que na transição de governo levei ao governador Eduardo Leite em 2018 a possibilidade de unificarmos, né, a parte de energia e mineração à temática, à pauta ambiental. E o nosso desafio ali foi mostrar para aqueles que acreditavam que a infraestrutura poderia se sobrepor ao meio ambiente, demonstrar que é possível e necessário que a gente faça um planejamento da nossa infraestrutura sempre olhando à luz do meio ambiente. Não há dissociação, a gente tem que sempre trabalhar avaliando isso de forma conjunta. Muito bem, secretário, o senhor tocou num ponto que é relevante para nós. Nós estamos completando, o Hilares, 14 anos. Tudo é muito difícil no Rio Grande do Sul, né? A construção de uma instituição sem fins econômicos que trata, né, de levar contribuições modestas, mas relevantes. E
O senhor tocou num tema que as pessoas, muitas, precisam ficar atentas, né, e se dar conta que a questão da simplicidade, de um ato, né, eu sempre digo, a segregação do resíduo, ela começa em casa, né? E aparentemente é algo muito modesto, mas a contribuição disso acumulado no volume de resíduos gerados, que é em torno de 1 quilo a 1,3 kg dia do ser humano, né? Então isso dá um impacto muito maior e acarreta N problemas para uma cidade, para um estado, né? Nós estamos passando ainda por isso, porque em função das estruturas que ficaram, né, dos resíduos do maior, né, nós tivemos o maior desastre climático do Brasil, e eu brinco, né, secretário, que a COP deveria ser no Rio Grande do Sul, né, não em Belém, né? Talvez as pessoas estivessem mais confortáveis até na região do estado, na serra aqui, fazendo as suas ações, do que em Belém, com as dificuldades que a gente sabe que vai existir e existe, né? Mas eu acho que o Rio Grande do Sul merecia uma atenção muito maior do que tem hoje do Brasil e a nível internacional. Acho que o Rio Grande do Sul tomou um patamar global, mundial, com as ações que o seu governo vem fazendo, o nosso governo, o governo do Estado, né, o governo de todos, né, que vem fazendo nessas missões para a Holanda, né, trazendo atores brasileiros que estão lá na Holanda, como a Tânia Baquim, que está no grupo, né, do conselho que está tratando das remediações, enfim. Eu acho que as notícias são né, positivas. O Estado está avançando, avançou e precisamos avançar muito. A questão do clima, o clima vai mudar, né, e nós não vamos nem nos avisar, né, porque esse negócio de você sair de casa, o americano tinha esse hábito e tem, continua tendo, né, para saber o que vai acontecer no dia, ele está mudando, o clima está mudando, o microclima nas cidades permanentemente. O que nós temos que tratar de uma mitigação, nós vamos sofrer outros impactos e nós temos que estar preparados. E eu acho que o setor empresarial, secretário, é fundamental nesse processo, o setor produtivo, principalmente a indústria, né, numa cogestão com o Estado, trabalhar junto com o Estado. A contribuição é fundamental, tem a ação da Gerdau, né, aqui, né, da Randon, enfim, da Randon Corp e outros grupos empresariais, mas eu acho que nós temos que promover essa relação muito mais, vamos dizer, harmônica, no sentido de contribuir com tecnologia, com gestão e com recursos também, né? Porque é importante, o Estado não tem mais condições de atender o volume de demandas que a sociedade precisa. A infraestrutura está no limite, o orçamento está no limite. Então, acho que a participação da sociedade e obviamente, das organizações privadas são fundamental para a gente ter um Estado, né, avançando. Então, te convido aí, Marcos, para também falar um pouco da nossa grande Gerdau, 124 anos. São 124 anos, né? Nascemos aqui, que é o berço da Gerdau. Quinta geração já. Quinta geração da família, exato. E, bom, a Gerdau é uma empresa de 124 anos, né? Ela nasceu aqui, né, no estado do Rio Grande do Sul. Hoje ela está em 7 países, nas Américas, principalmente. São 29 unidades industriais, mais de 30 mil pessoas empregadas diretamente, né? É uma produtora, além de produzir aços especiais, né, aços longos, aços planos, está sendo bastante útil aí também ao Estado, né? A Gerdau, ela tem um papel aí, não, ela olha, né, para a agenda de sustentabilidade não só como uma agenda que está no DNA dos seus produtos, né, mas também com todos os seus stakeholders, né, através das ações do próprio Instituto Gerdau, as próprias ações que foram desenvolvidas aqui junto à parceria com o governo do Estado, né, nos investimentos que foram feitos e que é também muito grata nessa participação, né. Queria falar um pouquinho sobre a importância, né? Você falou de indústria, de resíduo, que para a gente às vezes é ouro, também no caso da Gerdau, né? Queria falar um pouquinho sobre a relevância do aço nesse processo, né? O aço hoje, ele é algo estruturante, né, em todo o setor, ele está presente em várias áreas da descarbonização, né? Então, na energia eólica a gente tem aço, na geração de energia elétrica a gente tem aço, a gente tem várias aplicações, então ele é um item que está aí conectado, né, em toda a cadeia produtiva, no setor de automobilístico e tudo mais, de infra. E um ponto importante que a gente gostaria de trazer
é de que forma que o aço na Gerdau, quer dizer, como é que esse resíduo que você falou é importante para a gente, né? Hoje nós somos o maior reciclador da América Latina de sucata metálica. Para vocês terem ideia, a Gerdau E no Rio Grande do Sul. no né? Rio Grande do Sul. A gente tem, por exemplo, hoje aqui no estado, nós temos 2 unidades industriais, né? Uma em Charqueadas e outra em Sapucaia do Sul. E essa unidade, ela recicla, né? Ela pega esse material que nós estamos falando aqui, a sucata metálica, ela traz, né, como reciclagem, isso reduz o nosso insumo, a nossa redução de emissão para níveis, por exemplo, hoje nós emitimos 50% a menos do que a média do setor industrial, né, nessa área de siderurgia. Então isso é importante, né, para a gente também posicionar como player aí, contribuindo para todo esse processo de apoio aí à reconstrução do Estado e na reciclagem da sucata, que é algo importante para a gente. Maravilha. Eu gostaria de ir encaminhando aqui nosso videocast. Queria ouvir o secretário também com relação aos novos programas. Nós vamos falar, obviamente, em seguida, lá no Diálogo Sustentável, mas eu gostaria de ouvir assim, algo que, para a gente poder compartilhar, né, secretário? As boas notícias, né? Não, com certeza. A transição energética e principalmente a transição na indústria, claro que outros setores também, mas quando a gente fala da indústria, o poder público ele tem que estar trabalhando em conjunto com o setor privado para que a gente consiga ter efetivamente uma transição. Por quê? Porque por vezes a gente está falando de novas tecnologias, onde ela tem que se introduzir no mercado. Você trouxe aqui, Marcino, o hidrogênio verde, quer dizer, não basta ser verde por si só, ele tem que ser economicamente viável, porque se não for economicamente viável, a gente não consegue introduzir, e aí o poder público tem participação preponderante para justamente conseguir dar escala, buscar articular para construir mercados e, claro, não há outra forma, incentivar novas cadeias, que é o que nós estamos trabalhando no caso do hidrogênio verde. Nós delineamos, nós construímos um plano de desenvolvimento econômico, inclusivo e sustentável, porque a gente não pode trabalhar somente pelo lado econômico e deixar o social para trás, ou avançar no social, mas também não ter condições de sustentar do ponto de vista econômico, porque isso tem um custo, e a sustentabilidade também engloba tudo isso. É importante que a gente consiga, né, com as políticas públicas, incentivar essas novas cadeias, mas que ela tenha início, esse incentivo ele tem início, tem um meio, e depois o poder público possa permitir que o setor privado continue, sem aí sim os incentivos por parte do setor público, que aí a gente está falando do recurso de toda a sociedade. E essa interação ela é possível quando se identifica, bom, é viável, tecnicamente é viável. Do ponto de vista econômico, vamos lá pela questão de que tipo de incentivos a gente pode, desde incentivos os mais comuns, como a gente conhece, que são através da isenção de impostos ou diferimento de imposto, ou até mesmo aquele que será comum vermos a partir de 2033, quando a reforma tributária entrará a pleno, é o poder público investindo ele diretamente em conjunto com o privado para que aquela cadeia evolua e se demonstre um caminho adequado. Claro que isso tem que estar associado a um planejamento de longo prazo, né? Para que a gente não caia na armadilha de desenvolver ou de apostar em determinadas frentes sem ter avaliado o que é o cenário de longo prazo para determinado tipo de insumo. E nesse caso da transição energética por parte da indústria, vou fazer a apresentação ali embaixo, tem um gráfico interessante, que o setor industrial ele tem uma emissão que não contribui comparado com outras, mas se a gente olhar o setor de energia, onde eu pego não a energia elétrica, a energia como um todo, aí sim, ali a indústria tem uma interação, porque é onde eu tenho que escoar minha produção, eu vou escoar por onde? No caso do Rio Grande do Sul, muito calcado em transporte rodoviário. Bom, como é que então eu mitigo, eu qualifico para que eu consiga reduzir por essa frente? Aí entrando para dentro da indústria, como é que o meu setor, a empresa gera a energia necessária para fazer a sua produção? É a partir do carvão? Não, é a partir de um fóssil? Não, eu posso transformar e começar a usar
um insumo renovável, eu capturo o CO2 dessas emissões que estão. Então, todo esse trabalho em conjunto com o setor público, o setor público tem que ser partícipe ativo junto com o setor privado para conseguirmos evoluir numa transição justa e consolidada. Obrigado, secretário. Juarez, quer muito rapidinho, fazer eu só uma... queria adicionar aqui que o que a gente tem, como o secretário trouxe, serão inúmeras ações, iniciativas, não será uma única solução, é uma combinação de soluções, e o que nós temos tido são grandes empresas como a Randoncorp, Gerdau e outras, investindo constantemente. Então, hoje as tecnologias que nós temos, elas já são promissoras, mas a velocidade com que novas tecnologias vão nos ajudar nesse processo é muito promissora. Então, a base tecnológica que temos hoje e o desenvolvimento tecnológico vai nos ajudar a acelerar esse processo de transição nas todas as várias frentes. Híbrido, célula de combustível, hidrogênio, etanol, renováveis, não é uma única solução, não será uma única tecnologia. É uma combinação de várias soluções e várias tecnologias que vão nos ajudar a chegar lá. Perfeito. Bom, confesso para vocês que foi um desafio muito grande aqui representar o jornalista Rodrigo Lopes, que está lá no Vaticano, esperando a fumaça branca que deve sair a qualquer momento. Hoje já a fumaça foi preta, pela segunda vez. É um privilégio estar com o secretário Arthur Lemos, agradeço imensamente a participação, a agenda é demandada, nosso secretário é o primeiro-ministro do Estado, então tem muitas demandas e é um privilégio estar aqui. É uma honra, né, secretário? Estar aqui conosco, porque nós estamos avançando e é importante que o governo anuncie os avanços e que tenha um público, né, cada vez maior. Nós teremos um próximo evento, quero deixar o convite, secretário. Estaremos no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, né? Convido todos para vir namorar no café da manhã do Diálogo Sustentável aqui do ILADES. Mas teríamos uma pauta importante com o presidente, o CEO da BH, né, o Erasmo Carlos Batistella, que vai estar conosco, também o CEO da CMPC, o Antônio Lacerda, e aí a senadora Ana Amélia Lemos, né, que conhece muito do agro. Então, o nosso tema vai ser a contribuição da cadeia do agronegócio para a agenda do clima. Importante, cada vez mais, a gente inserir o agro, que hoje é vamos dizer assim, das pautas mais importantes do comércio internacional do Brasil, e também dentro do que o Juarez falou e também o Marcos falou sobre a eficiência, né, cada vez mais numa qualidade que já tem uma marca reconhecida mundialmente, o Rio Grande do Sul e o Brasil. Então, eu agradeço aí a todos os convidados e também a nossa audiência. Aí, pessoal, vocês que gostaram aqui do nosso debate, não deixa de se cadastrar aqui no canal, importante. Você que gosta da temática, tem outras agendas aqui que o Marcino, através do ILADES, está liderando. Então, cadastre no canal e recebe aí todas as mensagens e acompanhe aí todos os vídeos realizados aqui pelo ILADES.